Deixa eu pensar, eu estou achando assim, o Randolph, tá por aí? Ó, eu vou colar aqui, o que que é isso aqui antes de eu colar? Porque todo mundo fala, pá, sobre essa coisa, MEI, pá, contrato, tal. Aqui, tem um exemplo do que é uma nota contratual, Aham, que já está, tipo, desde 78 aprovada por lei, tá? exato. E embaixo é um contrato, que eles chamam de determinado, né, de tempo determinado, então de tal a tal, porque o indeterminado é ter da vida. É um contrato Uhum, que entra e você não tem prazo para terminar até que o cara demita ou o cara se demita, exato. entendeu? E a proposta, assim, que eu estou querendo mudar é tipo assim, eu sou mais, esse tipo de situação da gente trabalhar a nota contratual como se ela fosse a MEI do trabalhador, que vem o CPF do trabalhador e tem ali as suas contribuições devidas, o INSS, imposto de renda, tal, que essa é uma nota contratual, que é essa que a gente está revisando em termos de modalidades de contrato, entendeu? Então eu aprofundaria o debate nesse sentido Ah, de, sim. por exemplo, Então, vai, hã, me tira uma dúvida já em cima disso, assim. É, hum, até onde eu conheço, assim, né? Por exemplo, se eu sou MEI, eu vou ter hum, aquela obrigação de pagar aquele valor do INSS, né, por mês. E se isso, eu faço um trabalho para você, eu não vou ser descontada, eu vou receber aquele valor integral da nota que eu te passar, correto? certo, certo, A nota contratual, o que que eu vejo nos músicos, por exemplo, que eles não gostam da hum, nota contratual? hum, Porque ela desconta o que seria um direito o dele, automático, ele desconta o INSS ali, acho que 11%, uma coisa assim. é assim, Luciana, vamos lá, nós estamos falando de uma regra que, vamos, se você vai para a CLT, você tem as proteções e estão ali os seus, direitos e deveres em termos de pagamento, né. Se você está falando em Exato. termos de o que que eu vou fa tenho de aposentadoria, o que eu tenho de fundo de garantia, o que eu tenho de etcéteras, é contributivo. Então todo o debate está em cima de uma história de que pô, não, nós precisamos, entender como é que a gente vai fazer a nossa previdência. Tá, previdência, trabalhador, CPF, paga a contribuição. Ponto. A MEI foi uma questão assim, eu vejo assim, então, é bem prático para mim, é o seguinte, eu estou fazendo uma prestação de serviço de consultoria ou qualquer coisa, ou técnico de som, o que seja. É a CPF, descontos de INSS e tal, e eu tenho aquela proposta do Fundo Nacional de Cultura, qualquer atividade econômica que funcione dentro do sistema, nacional da cultura, né, a gente tem um desconto que vai para o fundo como se fosse o sistema S, piriri pororó. Então, ali vai estar as contribuições devidas. Na MEI, eu vejo outra coisa. Se eu sou um técnico de som que tem uma pingaiada de equipamento, e aí a pessoa fala assim: "Você vem operar para mim, faço a minha nota contratual, mas você me aluga os seus equipamentos junto, faço a minha MEI", que é uma atividade econômica de locação de som. O que que acontece quando eu era do CLT acontecia, né, numa companhia de teatro ou de uma produtora. A produtora tinha o seu estudo, tinha o seu equipamento, tal, pagava a minha passagem, meu hotel, chegava eu com a minha inteligência somente e ia trabalhar. Quem assegurava as relações e, os ambientes de trabalho e tudo mais, a responsabilidade era do contratante. Sabe, você vai para a fábrica trabalhar, é a mesma coisa que eu Ah, levar um torno nas costas hoje com MEI, e vou lá tornear, vou fazer esse tipo de situação. Então uhum, tem um mal entendido da gente que a gente quer a proteção, quer tudo e não quer pagar. exato. Tá, ninguém quer pagar nada. Então, tipo assim, aquela pergunta me mata quando o cara fala: "Você quer com nota ou sem nota ou meia nota?". Espera aí, você já está burlando todo o sistema que a gente está querendo organizar. Fica confuso isso, sabe. Ou a gente toma a sério uma atitude de entendimento que a gente pertence, temos regras de jogo, precisamos de um órgão fiscalizador, somente, Sim, entendeu. O sim. que falta dentro do nosso sistema é criar uma regra e que a regra se cumpra. Como disse o Márcio, que é um companheiro,
que é som, 200 mil anos e tudo mais. Cumpre a lei primeiro, que já existe, que você vai se Uhum. dar bem ou um pouco melhor. O mercado, não, é que é a regra do mercado. Óbvio que é a regra do mercado. A regra do mercado, ó, vem aí, trabalha por qualquer preço, sai a hora que eu quero e eu pago quando vou puder. Entendendo? Então, tipo, Sim, sim. é uma lógica que eu não estou entendendo. Eu só compreendi isso dentro dessa luta, desse ativismo. Eu não pertenço mais ao satélite. Eu contribuo com o satélite para mim, porque é a minha casa de trabalhar. Ô, Bom, Randolfo, é, obrigada, é, Marcelo. Deixa eu então, te interromper só mais um momento. Eu entendo exatamente o que você diz e concordo com tudo que você fala. Eu estou só fazendo o papel de advogado do diabo aqui, porque são as perguntas que as pessoas falam, né? As questões que as pessoas trazem. Quando a gente, uhum, lá no Sindicato dos Músicos, a gente tem lá o modelo de nota contratual, ninguém usa, né? Ninguém quer saber por uhum. causa desse desconto do INSS. Aí uma dúvida que fica. Por exemplo, você tendo o MEI, eu sou contra o MEI, tá? Eu estou fazendo esse Não, não, é só, eu não sou contra, é que todo mundo fala que é esse contra. outro Eu tipo, falo que tipo ela de está uso. distorcida, está Perfeito, perfeito, distorcida. Eu gosto da MEI, porque eu perfeito, aplico a perfeito. MEI em momentos que eu tenho essa necessidade. É aquilo que Exato, eu falo, nós, como trabalhadores da cultura, somos aquele trabalhador quântico, ora é e ora é. Quando eu falo isso, é porque você ou é CNPJ ou é sim, CPF. E sim. são as duas figuras jurídicas que, dentro do Sistema Nacional do Trabalho, são diferentes pra Exato, caramba. É uma exatamente. questão de classe. É uma discussão que, assim, classe trabalhadora não é empresário. Exato, exato. Não, Então, sou isso é um contra. conceito. É isso É. aí, essa distorção. Quando você coloca MEI, é uma atividade econômica. Eu loco o som, eu faço instalação, eu faço manutenção, tá? Aí, Sim, como sim. eu estou fazendo isso? Eu vou com uma equipe, eu vou com uma atividade econômica lá, eu sou o patrão da minha coisa e coloco mais três, quatro pessoas trabalhando para fazer, que é o caso. Eu faço exposição, projeto e um monte de tererê. Aí eu tenho essas modalidades, mas para mim eu tenho essa compreensão. Quando eu estou falando diretamente com uma pessoa que fala assim, me faz um projeto, quem entra é o CPF, é o trabalhador autônomo. Tem uma pessoa muito boa de advogada que é de produção, que eu esqueço o nome dela, que a gente sempre entra em debate com essa questão da MEI, porque, isso é antigo. Para com esse discurso que é antigo. Isso é a única coisa que a gente protege o trabalhador. Tanto é esse sistema que eu converso, tal, que a gente está falando, essa estruturação do universo da contratação, a gente está colocando o mediador, está colocando o tomador de serviço, o prestador de serviços, as entidades, tudo na sua caixinha certa, tá? E ele se autorregra, porque com a plataforma ela fica dentro da transparência. Eu trabalhei, eu recebi, está lá os impostos devidos e está tudo certo. Então, a gente precisa. A vantagem que a gente tem, que não tinha no passado, é a questão da inteligência artificial, nesse tipo de ajuda, né? Porque a inteligência artificial é discutível em alguns lugares, mas ela é fundamental porque ela começa a perceber fraude, a perceber isso, dá uma estatística, está tudo dentro desse lugar que é a plataforma, entendeu? Então a plataforma ela é um LinkedIn poderoso, mas é tipo assim, fiz o contrato como CPF, a regra, quem fez a regra foram as instituições representativas, sindicato, porque o que que a gente precisa? Organizar o lado patronal, que quanto eles mais se desorganizam, eles mais ficam cada um com a sua regra. Mas, por exemplo, se a gente coloca no Sistema Nacional de Cultura, para ele entrar, ele precisa pertencer a um sindicato patronal ou a uma instituição, uma associação, porque aí, por exemplo, eu pego ali, Associação das Locadoras de Grande Porte, Associação do não sei o quê, tá. Mas aí tem um sindicato deles, porque aí, senão, a gente não consegue fazer convenções coletivas, sabe? Não consegue fechar a Aham. coisa, né? Mas espera, vamos voltar só um pouquinho para trás, tá?
Estou positivo. pensando ainda nessa coisa do desconto do INSS, né, do pagamento. Agora, É, deixa eu só entender assim, tá, no teu fala. entendimento, você como profissional, qual é o problema do desconto? Quando a gente fala desconto, você está contribuindo para uma coisa que está te dando lá para frente. Vamos lá, nós começamos assim, ó, é o mínimo 11%. Ah, mas eu como trabalhador e estou entendendo que eu quero me aposentar com 30 mil reais por mês, eu vou pagar 25. Não é uma coisa que lá no passado era assim, você contribuía com um salário, dois salários, 10 salários, 20 salários, uma adesão, né, que você fazia. Então, eu não estou entendendo quem que está pagando esses 11% se o trabalhador não quer pagar. Me explica ao contrário, tipo assim, sabe? Esse 11% sai de que bolso? Do bolso do trabalhador da, da Petrobras? Porque é ele que vai pagar a sua aposentadoria ou é você que vai pagar a sua? É o governo? Quando fala assim, ah, não, é o governo que tem que me dar o dinheiro, eu estou falando que alguém vai pagar essa conta e que não é eu. Fica estranho. A cultura tem um problema nesse sentido. Não é a cultura, quer dizer, eu acho que a cultura do brasileiro, ele entende assim, o que, que eu acho que tem que ser defendido são melhores condições de trabalho e valores. Então, por exemplo, se eu acho que com o desconto, que, vamos dizer, a minha diária é R$ 500 e me sobra R$ 150, tá bom. Tem alguma coisa errada no R$ 500, não no desconto. Eu tenho que ganhar 1.500, sabe? Então eu tenho que lutar pelo meu salário. É ao contrário, sabe? Então é tipo assim, o 11%, então vamos dizer, de R$ 1.000 eu vou receber, não, vai, vamos fazer 10%, R$ 900. Aí eu contribuí com R$ 100. R$ 100 ao longo de 35 anos, faz a conta, quanto que é esse dinheiro em termos de aposentadoria. O que eu estou falando que é uma briga melhor para a aposentadoria é o seguinte: como hora a gente ganha os R$ 1.000, que a gente é um trabalhando meio diferente aí no esquema, e hora eu ganho 10 mil, é contribuição proporcional, esses 11%, a cada medida do trabalho. Não que eu escolha, é tipo assim, o que eu contribuí. Então, se eu, ao longo do tempo, fiz trabalhos de R$ 100, de R$ 1.000, de R$ 10.000, de R$ 100.000, ele vai fazendo esse desconto de 11% e vai colecionando lá esse dinheiro ao longo dos meus 20 anos ou 30 anos de trabalho. E lá eu aperto o meu botão lá na minha plataforma, eu já sei mais ou menos o que que é o rendimento dessa aposentadoria que eu vou ganhar. A diferença é um pouco essa, né? Então, que é um desconto grande, não sei, é relativo, porque com qual é esse dinheiro que eu vou me aposentar? Ter o meu recurso, minha proteção, porque isso nós estamos falando só do imposto do INSS, né? Da aposentadoria, da Previdência. Não estamos falando do imposto de renda e nem do fundo de garantia e nem do Fundo Nacional lá, o que eu estou falando, no Fundo Nacional da Cultura. Fundo Nacional, eu tenho uma lógica de valor. Tipo, seriam uns 15%. Os 11 da da Previdência e os 4 do Fundo Nacional, em que 1% vai para o Estado, 1% para o município e 2% para o federal. Sabe assim? Governo e tal. Então, o município que teve mais cultura tem o dinheiro para ali no município. Ele não vai para o federal e talvez venha para ele. Ele já vê que tem um resultado local. Então, eu estou sugerindo um chutão assim de número, não fiz cálculo, não fiz porra nenhuma. Mas é o tipo da coisa que eu acho assim, é um preço justo no sentido de 15% tal. O imposto de renda, aí é outro lugar. É um imposto, por exemplo, se você doou dinheiro, se você pagou com o seu exame médico, sabe? Tem toda essa coisa, você tem os seus descontos e é imposto de renda, é imposto de renda. Então, vamos ser o cidadão, entendendo que a gente está colaborando com o coletivo, né? O Fundo Nacional, ele faz as proteções, ele faz o sistema funcionar. Entendeu? Aí esse 1%, ou esses 4%, os conselhos regionais, o conselho, que é o nosso Conselho Nacional da Política de Cultura, esse se virar, esse cara aí que a gente está
propondo de ser o órgão fiscalizador, vai ser excepcional, entendeu? Porque ele já tem uma estrutura regional, já tem toda uma parte de estatuto de coisa. O que a gente tem que falar assim, olha, ele vai falar com todos os setores. Ancine, sindicato, indústria, todo mundo está dentro da cobertura dessa fiscalização. Não tem escapinho, não. Então, se vai lá o, o, sei lá, sertanejo lá, cantor, fez coisa errada, tal, tudo mais, é multa. É multa, entendeu? Não é que você vai tirar ele do mercado, não dá. Ele é um popstar, você vai tirar o cara do mercado, ele vai ter uma multa, como é o caso. Por exemplo, vai, o cara dirigiu bêbado lá, vai, o né, Mel Gibson, dirigiu bêbado, bateu o carro, a lei, vai lá para pagar a multa. Aí, o quanto ele quiser pagar a multa, ele paga a multa. Só que isso vai alimentando o sistema e corrigindo as distorções no sentido de educação, né? Tipo, ética, né? Que é aquela coisa que eu mencionei do Mion, lá, é Mion, né, que falou uma coisa que é completamente mentirosa, prejudicando todo um sistema, né? Ele é multado e tem que vir a público se redimir. Não é que ele é um influencer, uma coisa, ele fala qualquer coisa. E quem faria isso? É o sistema que a gente está criando aqui. Então, tem umas coisas, aí eu te cortei, mas essa é uma pergunta que sempre falam para mim. Quem vai pagar então o dinheiro se você não for o cara? Se você não está preocupado com a sua aposentadoria, quem vai ficar preocupado? Eu fico nesse lugar quando eu discuto esse tipo de situação. Quem vai contribuir? A tua mãe, o teu parente, um outro trabalhador de outro setor, o agronegócio? Quem é que paga? Sabe? Quando fala governo, alguém vai pagar. E é de bolso de trabalhador que sai qualquer coisa. Não tem outro dinheiro, não existe outro dinheiro no governo. Ele recebe de trabalhador e de impostos. Como o rico praticamente não paga peremba nenhuma no Brasil, fica para o trabalhador. Mas eu gosto do debate, entendeu? Então, fala outra pergunta, ou se quer continuar com Não, com eu quero essa. chegar no ponto que eu não consegui ainda. É, Porque, é. então, assim, não, tudo isso que você está me falando, para mim, é perfeito. Eu acho mesmo que, claro, que somos nós que vamos pagar, então tem que haver o desconto. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu tô só fazendo esse papel aqui de Uhum, pensar de que maneira eu posso, não convencer, mas que eu posso levar essa proposta para o meu, para meu sindicato, dos meus músicos e lá e tudo. Porque o que acontece é o seguinte, vamos supor, o cara ele se contenta, vamos supor, que uma coisa hipotética, que ele se contente em aposentar com um salário mínimo. Tá? Ele uhum, acha muito bom se aposentar com salário mínimo. Ele tendo o MEI, uhum, eu não sei lá no final das contas o que vai acontecer, mas é prometido a ele que ele pagando aquele valor uhum, baixo, uma única vez no mês, ele vai se aposentar depois de sei lá quanto tempo com o salário mínimo. Quando eu falo para ele, é, dou toda essa argumentação em relação ao que é o CNPJ, o que é o CPF, o que é né, o tipo de trabalho e tal, ele fala, olha, cada trabalho que eu fizer, vão me tirar 11%, né? uhum. É, é, pode acontecer de, no final, o valor dessa soma desses 11% ultrapasse o valor de um salário mínimo. E aí ele não quer, porque ele quer aposentar com salário mínimo, ele não quer aposentar com dois nem com três. Então ele quer contribuir só até aquele limite que vai garantir um salário mínimo. O Ah, que eu fico pensando, só para uhum, completar, enfim. será que a gente não teria, já que o MEI tem esse teto, a pessoa, não importa quanto trabalho, ela vai pagar isso e vai receber o salário mínimo. Não teria, mesmo com a nota contratual, a gente estabelecer um teto, quando ele atinge, ele não precisa obrigatoriamente, ele contribui se ele quiser, mas ele não é obrigado a continuar contribuindo, quanto mais ele ganha, mais ele contribua? É a pergunta é o problema. Então, aí isso é uma discussão que aí a gente está falando assim, vamos corrigir, porque assim, o pulo que eu quero dar é pulo para a nota contratual. Esse é um, é um pulo.
para CPF, trabalhador, o músico, o cara que vai técnico e tal, é como se ele tivesse, sabe aquela nota fiscal que a gente dá? É uma nota fiscal, mas ela vem de baixo, eu te passando pelo site, deixa eu fazer esse Acho, link, ah, é que ninguém vai abrir isso aí, é um PDF, não tem nada de, é um link do sindicato onde tem, deixa eu ver se dá certo. Aí você compartilha a tela e eu vou te tá, falando o perfeito. lance. Tá. Você botou Vê o se quê? chegou aí. Ah, Mandei tá. no chatzinho. Recebi. Já vi, Tá, já vou compartilhar. Peraí. tá. Porque aí fica registrado na gravação. Não sei como é que Sim, funciona, se é só fica. o áudio. Não, fica assim. Já chegou aí para Ó, você? chegou. Eu vou Então, falando. tá. Olha lá, isso aqui é uma nota contratual antiga, mas ela é por lei já estabelecida, tá? Então tem lá, para prestação de serviços com características eventual, portaria ministerial, desde 78 ela existe, a empresa, vem a razão social, estabelecida na não sei o quê, tem endereço de quem está contratando, é diferente da nota fiscal, que você escreve qualquer bobeira lá, e está tudo certo. Isso é o contrato que pode ser a nota fiscal do trabalhador. Esse desejo é isso aqui. Só que Uhum. ela entra naquele sisteminha de eu gerar uma nota fiscal, que é o que todo mundo acha que facilita, Sim, etc., sim. bacana, Uhum. papapá. Então ela tá. E é o legal, porque se ela entra nesse sistema financeiro, ela pode tratar os descontos automaticamente. E ele tem certeza de que o treco vai para o lugar certo. Uhum. É isso que a gente vai ter de vantagem se a gente conquistar esse tipo de situação. Bom, vamos lá. Aí vem a empresa, a inscrição, tal. Contrata os serviços do personagem aí, do artista, pipipi, civil, estado civil, vem tudo bonitinho. Portador da carteira de trabalho, que hoje, com o sistema do SIM, que é a carteira de identidade nacional, você tem as condições de todos os documentos ser só o CPF. Uhum. Então, desde até a carteira de motorista, a de habilitação, PIS, PASEP, tudo. Então, facilitou, não preciso ficar fazendo um monte de número aqui, mas vamos lá. Portador, registro no Ministério do Trabalho, número não sei o quê. Aqui vem o tal registro profissional da profissão que você tem, né? Então, se eu sou médico, dentista, advogado, caramba, já vem o número Então, de isso é um primeiro ponto. A pessoa tem que estar registrada, tem que ter o seu que é registro o que a gente profissional. está falando em termos de CBO. As Sim. profissões regulamentadas significa que quando o cara está fazendo esse contrato, não é um Zé Ninguém. É um Uhum. cara que está registrado dentro do sistema, como trabalhador daquela área. Uhum. Produtor, então você é produtor. Pode se somar várias funções? Pode, a lei permite. Desde que, por exemplo, eu possa exercer duas funções ao mesmo tempo. Mais do que isso, ele não deixa. Simultaneamente, eu vou falar assim: você opera o som e a luz? Sim. Estou fazendo isso simultaneamente? Sim. Eu ganho 40% a mais sobre a maior função. Se eu tenho um salário R$ 1.000 numa e 500 na outra, os 40% é em cima da de 1.000. Isso é uma proposta sua ou isso existe? Não, é lei. É a Isso é nossa lei. lei 6533, que ninguém respeita, mas está Ah. aí. O que você pode fazer são várias notas contratuais em que, dentro de um job, de um trabalho, você é produtora, bilheteira, beleza, mais uma notinha, estou emitindo nota. Isso é permitido. Você, durante o período do trabalho, que, por exemplo, vamos fazer a produção, pré-produção? Sim. Como o que que você vai entrar? Vou entrar como produtor, assistente de produção, o que seja. Beleza. Ah, e na hora lá do show, você é músico. E depois ali você vai ser o técnico da gravação? Sim. Então eu posso emitir 500 mil notas Uhum. dentro que eu tenha registros profissionais que me habilitem isso. É como se fosse uma carteira de motorista e eu tenho uma de barco e posso trabalhar com avião. Certo. Eu tenho habilitação. Então, ponto final. Passou isso, aí vem as regras do jogo.
né? Serviço caracterizado eventual para a realização do trabalho abaixo, né, contratado empresa contratante na função tal, capítulo tal, aí tem os esquemas representando o personagem tal, é que aqui De está ator. direcionado ao artista, tá? Mas como técnico, essa coisa a gente faz tudo certinho. Relativo ao período mencionado, então aqui eu tenho já o período O valor, e, né? e as, O e as valor. relações, né? Período de uma semana, 8 horas por dia, aí vem tudo bonitinho, e vamos lá. Término aqui o contratado ou mais tardar dentro de 5 dias. Ó, aqui já está falando, ó, o qual paga o término do serviço, aqui o contratado, mais tardar dentro de 5 dias úteis subsequentes. Então, né? Essa nota vai ser assinada por parte de todo o Ministério, blá, 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 6533. Local e data, o empregador, e aí, ó, lá vem recibo de quitação. Essa coisa, a gente, dentro de uma plataforma, já fez automatizado isso. Sim. Eu não preciso ficar aqui, ai, o cálculo, não. Aquele ela já faz essas histórias. Agora, o imposto de renda, não necessariamente, né? Não, então, ela dá orientações em relação a como é. Não é um contrato que aqui você fez o cachê, você fez a contribuição do INSS. Vamos dizer que essa contribuição sindical, na verdade, é um, é um valor que você paga por revisão do contrato. Vamos mudar a contribuição, porque outra coisa, essa contribuição sindical caiu e eu Aham. preciso sustentar um sindicato. Hum. Então, tem um valor de revisão, porque o sindicato é o cara que está lutando por você. Então, aqui é um valor aí. Isso aqui já é uma coisa assim, é o valor da contribuição negocial. É sobre um salário, sobre a coisa, porque tem umas coisas que você fez uma negociação e todo mundo ganhou mais 5%, mais 10%, sabe? Tem umas coisas nesse sentido. E aí Uhum. vem o valor líquido que você vai receber. Recebi a importância de tudo, assinou, e aí baixa um pouquinho. Isso vai para os quatro entes: o tomador, o prestador, o sindicato e o Ministério do Trabalho. Sim. Ponto. Essa é outra. É o contrato de trabalho por tempo determinado. Então, você tem ali um período Tem um de prazo. 8 meses, porque é um musical, é uma temporada, e entra essas coisas que estão aí. Então, são exemplos de coisas que tem a regra do jogo já estabelecida e a gente não procede. Então, se a gente já tivesse, em vez de ficar, né, brigando aqui, tal, 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 tivesse dentro da regra, só que isso, ô, Luciana, só é para CPF. É esse o meu É. problema com o MEI. Isso, Uhum. tudo regra do trabalhador, do cara que está ali batendo ponto todo dia, é Uhum. CPF. Não Sim. tem essa coisa. Quando você mudou para MEI, você Pronto. descaracterizou todos esses ganhos que tem de proteção. Então, concordo com a atualização, aquela que vocês defendem, né? Antes para defendendo, precisamos da nota do trabalhador e que não é a MEI, porque a Enem nos transforma em CNPJ e CNPJ fala não de profissões regulamentadas, ele fala de atividades econômicas, entendeu? Eu vou Uhum. dar aula, não sei o que e tal, mas eu sou professor, então eu entro com outra coisa. Aí, aí com o que eu estava comentando, quando você quer ser uma produtora, você entra assim com a MEI, a MEI pode se transformar num trabalhador autônomo, entendeu? Vamos dizer, o Frejá. Ele pode ser que nem um dentista, um médico, mas no sentido de que ele não é, ele é o cara, sei lá, é o profissional autônomo. Aí tem uma regra já do jogo no universo do trabalho, como é que funciona esse cara, o tipo de imposto de renda que ele faz, a contribuição eh, devida e etc. Ele sai. Só que ele está dentro do Sistema Nacional de Cultura, ele contribui com o Fundo Nacional. Então, vai a Ivete Sangalo, Frejá, qualquer um contribui com esses 4%. Ele tem uma diferença de figura jurídica, no caso da MEI e tal, mas quando ele é músico, aí eu não sei, ele trabalharia com essa nota contratual, vamos dizer. Não, eu já sou um trabalhador autônomo, eu posso dar o CNPJ, o Bradesco que me contratou
fazer um show de abertura ou no casamento de alguém, mas ele tem que fazer as notas contratuais com os seus Parceiros, prestadores de né? serviço. Sim. É, é. Mas você acha que, então, dentro disso que já está posto, que já existe, né, a gente poderia, ou seria interessante, é, pleitear um teto para esse pagamento, para esse recolhimento do INSS, caso Sim, sim, a aí pessoa são as deseje? tais modalidades de trabalho, concordo com isso que você está dizendo, que tem, porque é um sistema de adesão. Eu não posso automatizar isso a um nível que o cara se sinta prejudicado. É o trabalhador que vai mandar na vida dele. Agora, Uhum. ele não contribuiu nada, Luciana, ele não tem nada, Exato. Mas isso eu certo? acho que ajudaria muito, porque justamente o argumento das pessoas é com o MEI eu pago uma vez, né? E com a nota contratual eu pago todas as vezes. Isso é o argumento que eu escuto muito, né? Então, eu vejo como um benefício. Por exemplo, se eu tenho uma relação, porque eu quero fazer uma coisa que, por exemplo, quando você fala que com a MEI eu contribuo uma vez por mês, tem pessoas que agora estão com prejuízo que não contribuíram. Mesmo assim, ficaram emitindo nota, emitindo nota, emitindo nota, estão num perrengue agora. Uhum, Vai lá para o Sebrae e fala para eles: olha, eu estou devendo 3 anos aí. Se vira aí para pagar, filho, porque isso entra como dívida ativa. ativa. Uhum, Aí fodeu. uhum, Trava a conta do cara, trava banco, o cara não recebe nem mais R$ 100. Isso é uma sacanagem, entendeu? E aí fodeu. Quando eu falo que, olha, ele contribui na nota contratual, tá, de acordo com o recebimento do serviço. Então, ele contribui porque ele ganhou, e não que ele tenha a obrigação de pagar todo mês. Muda outro conceito. uhum, O que eu quero mudar no meu entendimento, que seria interessante, se eu não trabalhei por 6 meses, porque pandemia e o cacete, aconteceu um perrengue, eu quebrei a perna, eu não tenho essa necessidade, essa obrigação de pagar. Entra outro sistema, porque como eu sustentei o meu Fundo Nacional da Cultura, é o meu PIS/PASEP, tá aí dentro. Porque o que que é o PIS/PASEP? É o cara que dá o dinheiro do seguro-desemprego. É ele uhum. que dá o dinheiro. É ali que está o nosso dinheirinho do. Então aí, como eu não sou trabalhador tal, então eu não pago o PIS/PASEP, então não existe a minha proteção dentro do nosso setor. A proteção, e aí ela é limitada ao dinheiro que entra, né? Ó, você vai ter o seu salário de volta por 6 meses, desde que você não absorva nenhum outro emprego, e tem a regra do joguinho, Sim. que todo mundo burla. Porque assim, essa questão da gente de ter essa opção de você, após pagar o mínimo, não precisar pagar todas as vezes daquele mês, seria meio de campo até a gente conseguir o que você falou que seria o ideal, a gente aumentar o nosso ganho. A gente precisa ganhar mais, né? Precisa ganhar Não, né? e aí a contribuição, o que que você entende fazendo isso? Ganhamos essa situação. Você vai pagar um X que, se ele não vier, é, é, quanto é que é a meia? R$ 80 por mês, né? Um negócio assim, né? É uma coisa Eu não assim. lembro agora. Mas que seja, R$ 80 por mês. Mas obrigatoriamente você tem que pagar os R$ 80 por mês. Se você não Sim, ganhou, exato. tá? Ganhando ou não, Ganhando ou não, você cai nesse lugar da MEI. Só que você ainda é CPF. Nós temos a nossa nota, tá? Entendeu, Luciano? sim, Então a sim, regra poderia ser assim: sim. olha, vamos dizer, você contribuindo, você sai fora desse lance de 11% por cachê, mas você fica obrigado a pagar R$ 80 por mês. Ponto. Isso. Entrou nesse sistema, você ganhou R$ 100, vai ser 10% em cima de 100 reais. Então você vai pagar só 10. Se você ganhou R$ 500, você vai pagar 50 e assim por diante. Sabe, Até atingir 80. não, não, você não fica obrigado
quando eu não tiver nada, a pagar nada. Eu acho que assim seria uma melhor. Como é que é, então? É, Repete, vamos lá. ó, seria um ideal que eu entendo, que fico protegendo ele, tá? Mas vamos lá. Eu tenho meus 10% que eu desconto à medida que eu tenho trabalho. Então é o valor em cima do cachê mesmo. Bom, ganhei 100 mil, vou pagar 10 mil. Ponto. E isso vai fortalecendo a minha coisa. Só que Isso. se eu ganhei 2 mil reais no mês inteiro, eu vou pagar sobre os 2 mil reais. Se eu optar por isso, aí fica, é uma opção, é aquela lá. É o que Agora está não, é o eu que tá quero ganhar vigente. o salário mínimo, porque assim, aí a gente coordena melhor. O cara opta A ou opta B. Se ele opta A, que é o 80 reais por mês, que já é o esqueminha da MEI, e dá a proteção da Previdência, faz todas essas historinhas, tá tudo Aham. certo. Ele Uhum. entrou com nota contratual, CPF, tem todos os direitos daquelas coisas que nós estamos falando da 6533 e no caso da Ordem dos Músicos, da que está lá estabelecida, só que ele fica no regramento desse aí. Optei por Exato. 80 reais. Só que eu tenho que pagar, fio. E entra como dívida ativa. A mesma regra da MEI. Uhum. Ponto. Acabou o assunto, gente. Aí ficou tudo no lugar certinho. Eu acho que isso resolveria. Por que que as pessoas vão para o MEI? Primeiro, por causa dessa questão de ter esse E valor mínimo, e o lance do ser fácil de passar a nota ali online. nota, exato, é uma É nota isso. nossa. É isso. Aí é uma nota que está dentro do sistema, igual que tem a nota fiscal do CNPJ. É essa conquista que a gente tem que fazer. Não é uma notinha de papel. É uma notinha que eu tenho certeza do que eu estou pagando lá, vai para o lugar que tem que ir devido. E eu monitoro isso. Como eu tenho a carteira de trabalho digital, isso está entrando na carteira de trabalho digital. É isso que eu estou falando. Ela é uma carteira que registra Uhum. todo o teu histórico de trabalho. Trabalhei numa coisa de um dia, 3 dias, uma semana, 15 dias, Tá está lá lá. registrado o nome do CNPJ, tudo certinho, o Uhum. contrato são esses que nós fizemos. Então fica dentro de uma regra mais transparente. Não fica Sim, esse esconde-esconde. exato. Sabe? Fica esquisito o negócio. Eu quero, na hora que eu quero defender, quando eu falo de piso salarial com CNPJ, nenhum jurídico vai te dar razão. Não, É o caso do Sindicato do Satélite que recebeu um processo do CAD, que está falando para os MEIs falarem que eles têm. Aí é lobby, que eles falam que é quando um monte de empresa se junta para fazer. E os caras são canalha, entendeu? Eles jogam sujo, meu. Ele sabe que é tudo trabalhador de MEI. Aí ele fala, não, vocês estão criando um lobby, né? A livre concorrência está se perdendo. Olha que cachorro. É, o- Agora, quando a gente vai para a CPF, não, filho. Ó, eu sou CPF, filho. Aqui é piso. Você não vai pagar menos, não. isso aí, isso Aí aí. todo mundo briga, né? Pô, mas se botar o piso, todo mundo vai ganhar igual ao piso, o cara vai brigar comigo. Não, o piso é o piso. E aí, o que vai te fazer ganhar mais é a sua reputação, que é o pontinho que você ganha lá na plataforma. Que a ideia é o recolhimento dos impostos e tudo devidos durante a plataforma vai lá para tua, vai diretamente para a tua previdência, as coisas, tal, tal, e a sua reputação. Então, se você é um técnico ou uma pessoa que fala 3 línguas, não sei o quê, tem 4 formações, então, como produtor, você vai ganhar 25 pau por dia. Não vai ganhar o piso de mil e poucos reais, né? Porque você, mas está lá no CPF que você Uhum. tem um piso que não vai ser menor que X. Se você trabalhar por mês, se você trabalhar agora a reputação você que trabalha, você é mais produção, Luciana? Assim, Não, não, eu sou instrumentista. você é música, né? Sou música. Uhum. Então, beleza. Então você ganhou lá, mas aí te contrata e tal, porque você, pô, faz arranjo, faz não sei o quê, tal, tal, tal. Uma pessoa que já Sim, tem um caráter que o piso não rola. Experiência, sim. dinâmica, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, Isso que o em cara todas vai as te contratar. profissões acontece, né? Exato, aí é É, uma reputação. sim. Aí até o nível que você chegar assim, que nem um Alok da vida, que é um DJ,
vai lá, Uhum, é 900, é 1 milhão e meio por dia, cara. uhum, E foda-se, se você quer pagar, quer, se não quer, não quer, entendeu? Mas o uhum. cara, é É. esse o valor dele por dia. Deixa eu te falar Agora, o outra. DJ de casamento é, é o piso, Uhum. é o piso, Deixa eu te entendeu? falar outra coisa que, quer dizer, na verdade não é outra, mas dentro disso tem, eu acho que esse problema eu acho que a gente consegue resolver muito bem dessa maneira como a gente falou aqui agora. Mas a questão da regulamentação, que eu acho que ainda é um problema, porque, por exemplo, no caso dos músicos, né, tá lá, DPF lá, né, contestando que por que tem que ter um órgão que vá dizer quem é ou quem não é, porque a arte é uma coisa livre, É. qualquer um pode. Né? Como é que a gente é, Posso, pode, pode? aí eu tenho uma solução que é dentro desse sistema. Então fala. Eu vou te dar um exemplo quando eu falo duas situações. A entrada nossa, a gente precisa só regrar a entrada dessa pessoa dentro do sistema. A menina tem 3 anos de idade e toca piano como se fosse o Beethoven, O sei lá. Nelson, esqueci o É, sobrenome. o cara, a criança. Bom, Uhum. dentro da nossa legislação, a criança ela não pode ser considerada trabalhadora, registro profissional, porque ela tem menos de 18 anos e tudo mais, entra uma regra, que é a regra do juizado de menores, que ela tem que estudar, tem que fazer tudo, ela tem que ter o descanso e tal. Isso em filmagem, todo o universo, a criança tá. Aí ela, vamos lá, tem uma situação que ela começou a entrar no universo de trabalho, ela pode trabalhar, ela virou trabalhadora. Então, ela automaticamente já ganha esse tipo de título. Ela não fez faculdade, ela não fez nada, mas a reputação dela durante esse processo de criança, genial, Bom, tem o outro tipo, que é a pessoa que, porra, está numa escola de samba, entrou por uma escola de samba, entrou por uma igreja, entrou por sabe, várias bocas de entrada que a gente tem desse tipo de coisa. Quando ela está dentro de um lugar exercendo aquele tipo de coisa, mas ninguém chegou para ela e falou: vem cá, vem tocar para mim, vê que a relação começou a existir entre tomador e prestador de serviço. Você conta piada numa rodinha. Pá, 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 vai um caçum da vida lá, como é que é o famoso lá? Racun, Uhum, uhum. Hassum, Hassum. Hassum. Excelente, vê uns flu dele lá, de coisa. E ele é um puta cara bacana, sabe? Político, tal, tudo mais. Bom, o Hassum, ele começou tal na escola a contar piada por causa do bullying. Piada, piada, piada. Aí, tal, todo mundo por causa que é gordo, não sei o quê, tal, ele tem um complexo disso aí, tal, lá, 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 lá. Alguém na vida dele falou assim, por que que você não entra no teatro? Ele entrou no teatro, tal, tudo mais, papapá, e foi evoluindo e é esse personagem atualmente. Ralou pra cacete, fez todo esse esquema. Quando ele começa a entrar nessa profissionalização e nesse lance, aí ele começa a ser contratado, ele entrou no Sistema Nacional da Cultura. Ele começou a entrar no jogo. Quem dá a legitimidade para ele operar, praticamente é o mercado. Ok. Entendeu? Então, Entendi. ele vai criando um tipo de situação. Tá. Dentro desse lugar, óbvio que a gente vai criar sistemas de falar assim: olha, existe uma ética, existe uma coisa, existe o profissional, existe a formação, você tem o talento, mas você não é um cara ainda 100%. Então, o órgão organizador ou fiscalizador dá condições de favorecer esse cara entrar melhor no mercado, dá um entendimento que ele não pode ser explorado, bababá, aquela coisa toda. Olha, tudo bem, agora você precisa criar a técnica. Talento você tem, mas você não tem a técnica, né? E etc. É por aí. Então, É, então esse órgão ele vai dar um registro para essa pessoa. exatamente, é Ah, uma coisa que ele vai sendo legitimado durante o processo até o ponto que ele começa a ter a relação de trabalho, é porque alguém viu talento nele. uhum, Só que aí a gente tem o quê?
é, uma coisa que a gente tem que perceber isso. Vamos dizer, a plataforma, aquelas coisas todas, ela tem que ter essa inteligência de estar entendendo que o cara começou a fazer uma coisa, ele virou um profissional e ele começou a entrar no mercado. Aí, Uhum, se ele entrou no mercado meio torto, quem se responsabiliza por ele? O profissional que está do lado dele, vem que trabalhar para mim, ele se torna o fiador desse cara entrar dentro do sistema. Vamos dizer, os voluntários das igrejas, que é um grande formador de técnicos atualmente, é a igreja. Ela tem um puto equipamento, um som que nem equipamento público tem, nem é mesmo. locador às vezes tem. E aí o cara vira. O cara é um office boy, é um negócio. A igreja é uma pessoa que dá oportunidade. Eu sou super restrito, mas é isso. Ela dá Fato, né? oportunidade às pessoas e elas vão sendo acolhidas dentro daquele sistema. Agora, quando ela doa o seu tempo para fazer uma função, o que eu brigo dentro das. Eu faço muita também, igreja, montagem, projeto, eu falo para eles: vem cá, se um médico doa o seu tempo, mas ele tem um registro profissional de médico para ele exercer essa função. Ele não é um cara que não tem o registro profissional para fazer isso. Não pode. É a mesma coisa, você chegar lá, o cara começou a fazer luz e tal, tudo mais, e ele cai da escada. Ele não era um profissional, não tinha um registro profissional porque ele não passou por uma formação em que dá condições dele trabalhar sabendo os perigos que tem de eletricidade, de altura, etc. Então, dentro da igreja, o que a gente pede a Bola de Neve já tem, então é um coordenador técnico, um profissional que se responsabiliza por ele. Se esse profissional está lá dentro e alguém cair para esse cara, o conselho vai em cima desse cara. É como se eu Uhum, falasse assim: vamos fazer uma obra civil, tem um engenheiro responsável, um empreiteiro claro. responsável, mas chamou os caras da rua. Aí o cara cai, quebra, machuca. O CREA vai lá e ó, e aí? Quem é o Percebe? responsável, né? Exatamente. É, Então, mas quem traz a pessoa para o mercado, vamos dizer, como músico e tal, tudo mais, ou é uma instituição que se uhum. responsabiliza ali no primeiro contrato, ele tem que definir ali qual a instituição que o representa, então tem uma formação aí que a gente tem que trabalhar. Sim, e esse órgão que vai dar esse registro na sua visão, o que que é? É o sindicato, é uma ordem, é o É, Ministério do é, Trabalho, é. é o Eu quê? acho que é Sindicato? assim, no nosso entendimento, o que que aconteceu lá, essas leis, né, tanto do músico como a do satélite e tal, ela veio em si falar assim: olha, tá muita bagunça, o circo, tudo, dança, papapá, então vamos fazer o seguinte, vamos organizar. Quem já está lá, tipo Procópio Ferreira, todas essas galera lá antiga e tal, é automático, o cara já vira artista. E ao longo do tempo da lei, o sindicato se responsabiliza por esse registro profissional, mas que se construam escolas formadoras. Então, no meu entendimento, é que a gente tem que impulsionar órgãos formadores. Quem forma é a escola, não é a entidade e tal. Mesmo que seja empírico, sabe aquele lance de a pessoa passou por um talento, vai, aquilo que eu estou te falando, uma criança ou um técnico e tal. Ele tem que passar por uma instituição de ensino para fazer ele virar um técnico, uma coisa realmente formadora, sabe? Aí ele faz o quê? Aí eu não entro nos buracos lá da formação, no coisa, mas a minha proposta é o seguinte: a gente ter escolas que têm certificações. Então, vamos dizer, hoje em dia o estudo é mosaico. Ah, eu quero, que nem você como música. Chegou lá, se encantou lá com o violino, depois se encantou com o piano, se encantou por nessa coisa, sabe? Foi fazendo esse tipo de coisa. Nesse sentido, você começou a estudar uma coisa por si só, tal, tal. Aí você vai num órgão desse de ensino, não sindicato, e fala assim: vamos fazer o meu teste aqui, ó. Faz todos. Pô, você é uma pessoa que tem a capacidade disso, de improviso, de regência, né, e vai dar os registros que ela tem habilidade. E orientar, se caso, pô, se você fizer esse curso e esse aqui, essa formação, você se capacita melhor
para as outras funções. Uhum. É isso. Então, a gente teria, ou dentro do sistema, uma questão, se eu me entendo que eu, pô, sou talentoso aí, consigo descascar fio, fazer conexão, papapá, mas assim, faço assim, né? Então, a gente, no Fundo Nacional de Cultura, ele tem lá um caminho para ele ser orientado, capacitado, e aí ele vai conquistando dentro das suas habilidades técnicas ou artísticas esse conhecimento, entendeu? Você tem Ou escrito essas suas propostas? tem bastante coisa escrita, tá? Que a gente podia anexar, né, ou entregar isso para o É, pessoal que está fazendo a relatoria para. é. Assim, não é uma coisa que a autoria é minha, Uhum, não é. É um conjunto da obra de várias pessoas e eu sim, conversando e eu falando. Essas sim. discussões que você traz, eu já começo a ter uma mecânica de. Eu boto no sistema e penso, bom, se está o sistema funcionando ideal, ele faz isso aqui. Porque era outro o lance que tinha esse problema. Quem entra no nosso setor entra pela sedução. Aí ele vai ver que depois de 10 anos, ele já está com 10 anos de trabalho em cima desse lugar. E não entende. E aí ele criou lá uma experiência tal, meio empírica, e tá aí. Então, o mercado o aceitou assim. E é Uhum, isso que acontece. Aí as distorções, né, as coisas que acontecem durante esse processo, vão eh, dando essas distorções, né? O nosso mercado é meio estranho, meio não sei o quê, mas é por causa disso. A gente traz qualquer um, aquele lance que eu comentei, né? Poxa, teve uma lei específica para o artista para receber um dinheiro na pandemia e tal. Pô, os caras não priorizaram quem tem o registro profissional, sabe? Não, você se autodeclara. Porra, meu, fiquei muito fodido nessa onda. Como assim que se autodeclara? Aí vinha bombeiro do teatro, vinha pipoqueiro do teatro, veio gente pra caraca. uhum, E não, acho que deveria ter um critério, não. Então, todo mundo que está lá com seu registro profissional dentro dessa área tem prioridade. Ah, os de 60 a 70 anos é prioritário. E vai caindo a régua do, sim, do, do, uhum. do recurso, né? Até Então, para eu vacina priorizo. teve isso, né? Primeiro para a saúde, depois para a educação, depois para não Exato, sei. E você tem que provar exato, lá, né? exato. Para nós Verdade. não. Olha A- só, e aí só para fechar aqui, o negócio da a questão da contribuição sindical, então, não teria esse nome, teria um outro nome e sairia direto do ali do Eu da. vejo assim, o sindicato ele pode cobrar uma taxa, taxa mesmo, né? Sobre serviços que ele tem. Uhum, Por exemplo, vai revisão de todos os contratos. O que que acontece? Entra no sistema para ele poder fazer validar o contrato, porque às vezes lá você pode escrever assim, olha, todo o direito autoral durante 70 anos do universo, os caras já estão pensando nesse lance, né? sim, é. Se você estiver fazendo um filme em Marte, eles têm o direito da sua coisa. Então, se a gente vê um contrato desse, a gente orienta o cara, não assina, não Uhum, proíbe. uhum. Você quer, ó, Claro. você está se fudendo. Uhum, Você tem direitos e tal, tal, mas não vale a pena, cara. Ó, tá aqui, tá lá, tal. Você quer que a gente vá fazer algum tipo de mediação? Não, não. Quero trabalhar, tô ferrado. Por causa disso, a gente não tem proteção nenhuma. Os caras vão no estômago e assina, entendeu? Mas ele tem essa função de orientar as pessoas dentro dos seus contratos para que tal. Então, vamos dizer, a taxa hoje de uma revisão é R$ 20 para revisar esse contrato mesmo. Ele vai preencher essas lacunas e aí a gente vai revisar. Olha, você está se ferrando aqui e tá tudo bem. Aí revisou, validou, aí ele vai lá, assina e acontece o trabalho, entendeu? uhum, Agora, uhum. isso, eu estou pensando assim, eu estou no set de filmagem. Uma coisa que a do Cine falou, pô, temos que ser mais rápido, mais ágil, mas é o que eu falo, se os contratos, as modalidades, tudo já estiverem dentro da plataforma,
tá tudo certo, assina que nem o Uber lá, tudo não vê esses contratos, mas já tá tudo automatizado, mas tá dentro de uma regra lá, aí tu Uhum. vai lá, fez a face, dedo, né, valida, né, com Uhum. o ponto .gov e fechou o Isso, assunto. é, Aí eu exatamente. tô lá, tô trabalhando, aí chegou o cara e falou, cara, mais 3 horas de filmagem a gente resolve o assunto. Aí eu vou lá, se o contrato está estabelecido dentro da regra do jogo e eu quero mais 3, entra na hora extra, entra toda a regra criada pelo sindicato ou por as instituições representativas, te define isso, já está definido. É só você vai ficar mais 5 horas, mas sem comida. Peraí, vamos parar por aí. Aí ele registra, porque ele, dentro da condição que ele tem de tomador ou prestador de serviço, ele pode dar reputação. Olha, contrato, mas os caras dão enganada, tal, tal. Aí vem um conselho. Pode ter até um checklist, né? Você teve horário de descanso, você teve Sim, 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 alimentação, você sim, teve, né, sim, equipamento de segurança, por aí vai. sim, sim, Muito, sim. muito, Como muito. CPF, como MEI, você não consegue fazer isso. Você sempre Exato, frisando isso. exato. Como MEI, você não é isso que acontece. Você, por exemplo, como MEI, é aquilo que eu estava te falando sobre equipamento. Eu sou rigger. Eu não, né? Mas eu como rigger. Aí o cara fala, vem com todo o teu equipamento, tal, tal. Aí eu tenho um dinheirinho ali, ó, grana minha, vamos dizer, o meu piso, mais 50%, porque eu tenho que pagar minhas taxas, o meu INSS, o meu não sei o quê, meus R$ 80. Percebe? Ele não é diária. Ele não fica dentro de diária, porque ele é uma MEI, está alugando equipamento, está fornecendo a mão de obra e está se responsabilizando por todos os meus direitos. Aí eu concordo que você não é mais MEI, não é mais nota contratual, você é dono do seu nariz, você tem o seu equipamento, você tem seu carro, está tudo ali dentro do É embutido. empreendedor, né? É o Então, empreendedor. aí você tem toda a estrutura que, para mim, como um contratante, é melhor te contratar assim do que contratar um cara e ser responsável, mas a regra do jogo é assim: 1.500 é 2 pau, é 3 pau a minha diária, porque eu sou MEI, tá? Sou poderoso. Aí eu concordo. Agora, eu não concordo é com isso. Você quer uma regra de trabalhador e os direitos de uma empresa, É, né? exato, exato. Eu não sei se entrou aí o Werner, não sei se quer falar alguma coisa. A gente já engatou aqui, eu e o Randolfo, A uma quinta, conversa. a quinta na ladeira. É, Na verdade, eu estou acompanhando aí o que vocês estão conversando, estão debatendo, porque, na verdade, para a gente aqui no Amapá, algumas questões não é que elas sejam novas, são questões que não são discutidas. Sim, E mesmo pelo fato de nós não termos sindicato aqui, essas questões elas ficam um pouco, elas não são debatidas. E aí, justamente, eu entrei no grupo que era justamente para mim ter um norte Amapá, de né, que como você falou? Amapá? isso, Amapá, de como que a gente deve proceder. Eu faço parte de uma OSC onde nós fazemos representação artística. Então, muito do que vocês falaram, é, de certa forma, nos atinge, porque a gente presta o serviço para artistas, para produtores culturais, que a gente cobra uma percentagem por nós estarmos representando eles perante o poder público. E eu vejo que muita dessa representação, se fosse ter que cobrar o que realmente vale, eu acho que tanto a OSC como representante ou como nós fornecedores de serviço não estamos sabendo lidar com essa questão, porque vamos supor, como a gente faz um trabalho de representação para um edital, eu estou trabalhando agora num edital que é o edital da Expofeira Agropecuária do Amapá.
nós estamos representando 68 artistas. Tem artistas variados que recebem de R$ 1.500 e outros artistas que recebem R$ 6.000. Eu não sei mensurar aqui o valor dessas contribuições caso nós teremos que descontar do artista. É assim, deixa eu entender um pouco a dinâmica do seu processo. É, Normalmente, por exemplo, existe a cooperativa, é um lugar, né? É uma cooperativa dos artistas de São Paulo, tá? Aqui. A cooperativa, ela tem essa função, porque antigamente, nota fiscal, essas coisas era tudo complicada, antes da MEI, né? E eles faziam o quê? Eles davam toda essa assessoria, você pagava uma mensalidade para ter essa assessoria, paga, né? Ainda paga uma mensalidade e faz essa tratativa com editais e tal, faz toda a prestação de contas e o caramba, e desconta 27% mais 5% de administrativo. Aí tem um bolelê aí, tá? É, mas tem um formato de cooperativa, então tem uma estrutura. No seu caso, para mim entender um pouco e te orientar melhor, você é uma empresa que é uma produtora e faz esse tipo de assessoria. Então, vamos dizer, eu tenho uma atividade econômica que eu estou dentro de uma MEI, ou de uma ME, ou de uma não sei o quê, certo? E aí eu faço uma conversa com essas pessoas e falo: vocês têm dificuldade em certas coisas que eu consigo dar soluções. Cobro uma taxa, faço tudo, e aí é isso. Essa é uma pergunta. É isso? É isso. A segunda, a segunda. Nós temos uma taxa que é em torno de 20% do Sim. nosso trabalho, mas esse é um trabalho de representação artística, que é Hum, justamente isso. O artista, ele participa do edital, nós escrevemos o artista no edital, o artista concorreu, e nós estamos representando esse artista, que é CPF, juridicamente através de um contrato conosco. perfeito. Então é um tipo uma agência, Isso, tá? É que é o formato normal de uma agência. Ela faz esse tipo de coisa, vai, descobre um talento, ou faz uma coisa, ou presta, né, faz uma divulgação de, olha, cuido dos seus negócios e tal, mas eu tenho um 20% do valor. É uma coisa que é uma negociação entre artista e agência, porque tem artista que fala assim, não, é 40 60, é 30 tal, tal, mas a regra do jogo é esses 20%. E aí é a regra. O direito trabalhista, essas coisas que a gente está conversando, está dentro dos sindicatos deles. Então, você, quando fechar um cachê, por exemplo, publicitário para um artista, tal, tudo mais, você vai receber seus 20% do agenciamento, aquela coisa toda, mas dentro de uma regra que, por exemplo, vai se estabelecer o que o mínimo para uma campanha publicitária é de 15 a 30 mil reais. Vai, a instituição lá, representativa dele, colocou isso. Ah, mas o cara é o ator da Globo. Aí é uma coisa que fica livre, né? Tipo assim, o cara pede o cachê. Alguém te procura porque você agencia, sei lá, um artista famoso, vai, uma Ivete Sangalo, você é o cara que é da agência, tal, vai receber os seus 20%, mas o cachê ela que determina. Que nem o Alok, vai, você tem 50 DJs, tal. Então a agência tem essa operação, tá? Às entendi. vezes isso cai para um familiar de confiança, sabe? Aí tem essas coisas que a gente está querendo tirar isso da roda. O cara tem que ser um profissional da área para exercer a função. Então, Entendi. vamos dizer, Werner, para a gente é interessante o quê? Ser um produtor cultural, ou que seja, que produtor a gente está numa conversa aí, que tenha todo um regramento estabelecido da profissão, porque a profissão vai exigir uma atividade, uma formação, aquela coisa toda. Você vai ganhar por essa função dentro da sua agência, e aí vai começar a trabalhar. O que a gente não concorda é qualquer um fazer isso. Sabe assim, o cara veio do nada, pode ter o talento, várias coisas. Tem uma empresa chamada, acho que é a Live, tem a T4F e tem uma Live, que é um cara
Faz a turnê do YouTube, faz a turnê da cacete aí, um poderoso. Como é que ele era? Um baterista, e aí ele tinha uma manha, um talento de fechar turnês. Assim, ele via o perfil do cara, sacava e colocava o cara nos lugares certos na hora certa. E isso começou a ter uma reputação em cima dessa pessoa e é uma das maiores produtoras do mundo, entendeu? Então, tem uma coisa que a gente tem que entender essa dinâmica, como é que vai formando esse profissional. Aí, pô, mas ele não tem um registro, ele era baterista. Ah, é um automático, é isso que eu estou propondo dentro da plataforma. Ele começou a exercer e criar uma reputação de produção e ele automaticamente ele ganha. O que que precisamos? Se ele está fora de uma regra, tipo, fora de ética, não paga os caras, faz só pirraça, mas ganha dinheiro e ganhou a fama em cima dos outros, é nesse lugar que a gente tem que entrar com um órgão fiscalizador, entender? E não tirar o cara do mercado. O cara tem um talento e dá emprego para todo mundo, não é com esse interesse. A gente tem que, vem cá, vamos conversar um pouco. Tá meio errado aí o que você está fazendo. Muita reclamação, é isso aqui, está causando, tá? Tá avisado. É assim o procedimento. Precisa de uma capacitação para ele ficar bacana? Precisa. Vai para lá, vai para cá, me apresenta. Que nem quando a gente perde a carteira de motorista, vamos dar um corretivo aí, vamos voltar para trás. Você não está entendendo, está estacionando no lugar errado, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Volta para a casinha e volta para o mercado e faz. Agora, ele fez isso 10 vezes, filho, ele não pode trabalhar mais no mercado. Ele é Entendi. sancionado com multa, 2 multas. Filho, CPF aqui, ó, não pode abrir porra nenhuma no nosso setor. É isso. Desculpa a Entendi. palavra, mas... E aí, neste caso, eu sou produtor cultural há 30 anos. Eu já comecei a trabalhar produtor cultural na área do teatro, né? E enveredei na área do teatro Sim. há 30 anos. Eu comecei a fazer teatro já produzindo e atuando. E como aqui nós não temos a questão do sindicato, Uhum. algumas pessoas conseguem tirar a DRT pelo Ministério do Trabalho, mas é um processo que demorado. Não, aí, Werner, a questão dessa coisa do registro, tal, pelo Ministério, é que ele entende quando a pessoa tem um curso reconhecido pelo MEC, tá? Então, a gente não tem, boa parte das profissões que a gente exerce, tal, tudo mais, não tem esse regramento. Por isso, o sindicato ganhou uma carta sindical para fazer isso. No lugar que eu estou querendo chegar é que haja escolas, tá? Em que sejam certificados pelos sindicatos, entendeu? Que façam o quê? O Werner vai lá com as suas coisas lá que você já fez ao longo do tempo e passe por um processo de talvez correções de coisas distorcidas que você esteja fazendo. Tipo, como é que é a coisa de contrato, como é essa questão de segurança dentro de um evento, tal. Faz uma, uma capacitação, entendeu? E que está dentro de uma escola, tá? Está dentro de Entendi. uma unidade de ensino. Como é que assina contrato, como é que faz isso, e esse caso tal, quais as prevenções e tal. Vira você um produtor com técnica, entendeu? Porque você veio por Entendi. um processo empírico, você consegue lidar com pessoas, consegue tirar das pessoas o máximo como produtor, todo mundo gosta de você, e por isso que você chegou ao lugar que você está, há 30 anos trabalhando nesse lugar. Beleza. Só que algumas coisas podem estar distorcidas, assim, no sentido de regramento no universo do trabalho. Essas coisas que a gente quer, dentro de uma conversa e tal, chegar nesses lugares, entendeu? Vamos se ir arranjando, né? Entendi. É isso, obrigado. Mas que você tenha o registro profissional. O nosso interesse é que Sim, você seja você tenha a carteirinha, sabe assim? sim.
E isso no Ministério do Trabalho, não é que é nós do sindicato. O sindicato é uma Sim, representatividade que você pode ou não querer, tá? É assim, eu não quero o sindicato, eu não quero nenhuma representação. Sei lá, infelizmente, mas você não quer participar do processo de entender o coletivo, sabe? Se organizar, entender quais as lutas. É a formação de lobby no nosso setor. Por isso que o agronegócio dá certo, que os outros dá certo, o empresário dá certo, sistema comércio, né? É porque eles são organizados. entendi, Eles vão lá, batem no entendi. governo, tal, faz lobby, não, e aí congresso. É por isso que as leis não vêm bem para nós, entendeu? E a outra questão é conseguir trazer, vamos supor, Hum, eu vou querer fazer um projeto onde eu queira discutir justamente essas questões sindicais sim. e as outras questões que a ANT está colocando aí para discussão, com os trabalhadores Olha, isso do está Brasil sendo muito inteiro, para a valoroso gente para a poder gente. trazer isso para cá. É. Mas isso está muito valoroso para a gente. A ANT, assim, fez tornou um consenso vários lugares que não se conversavam. Por exemplo, eu entrar falando isso aqui, num lugar onde tem produtor, artista, tal, era apedrejado a cada 15 minutos. Favoreceu a gente falar, e é uma coisa que se vai cair, se ficar fixado, essas coisas que a gente está conversando, é outra história. Mas se a gente não fizer esse processo de organização, e o processo legítimo é o sindicato, é só trocar a palavra sindicato por coletivo, você tem um individual, que eu chamo assim, a MEI, né? É o microempresário isolado. Microempreendedor individual, né? Mas é o microempreendedor Ah, sim, isolado. isolado, É isolado. É, individualizado, né? É o coitado ali que acha que é o dono da bola e é o cara que está sendo escorraçado, entendeu? Tem pessoas que estão se dando bem, não vou falar mentira, no processo todo, mas eu acredito que tem uma distorção que eu acho que a gente deve melhorar, melhorar. Acho que é isso. Gente, a gente vai ser catapultado em 3 minutos lá para outra É. sala. É, Eu não sei agora, Luciano, o que a gente vai falar lá. então, pois é. Não, não precisamos Mas falar muita coisa, não. Acho que o mais importante é se depois você fizer chegar às mãos da alheia esse acúmulo que você Já tem tô, já. já tô, já tô conversando com ela. Uhum, É assim, à medida que eu sou solicitado, eu vou. Não tenho, só se eu tiver no limite de algumas coisas em termos de tempo. Eu estou com bastante coisa fazendo. Estava antes de ontem no Belém do Pará, hoje estava em Santos. Estou montando uhum. 2 exposições. Estou cacetado de coisa. Então, Que bom, é, que bom. mas eu Uhum, estou brigando aqui para estar todo dia aqui. Então, às vezes eu vou estar uhum, aqui, tá barulho de serra, essas coisas todas, uhum. mas estou tentando. Mas Legal. eu falei, eu estou brigando muito por esse sistema, viu? É mais Sim. estruturante do que a coisa sindical, a coisa não sei o quê. Vamos estruturar aqui. Nós temos 3 entes, 3 pilares, que eu chamo, que é o Uhum, conselho, que é o órgão fiscalizador, e que entra a economia solidária, tal, igreja, o que você quiser colocar lá dentro, porque isso vai me dar Fundo Nacional da Cultura, vai dar fundos, tá? uhum, Então, uhum, pode colocar entretenimento, tal, que a gente vai ter o PIB maior que o agronegócio. O conselho, o Sistema Nacional de Cultura, que é esse regulamento que a gente está conversando sobre modalidade de contrato, como é que vai funcionar, as empresas têm que ter isso, aquilo, aquilo, e a uhum, plataforma, que é o órgão que vai agilizar, vai deixar transparente essas coisas. Licitação, tudo é ali, prestação de conta, tudo ali, entendeu? uhum, uhum, Aí a gente falou da Cultures, que é uma plataforma que eu estou querendo ver se o know-how da cultures.com.br entre no mapa cultural, viu, Werner? Se cadastra no mapa cultural e na cultures.com.br, tá? Depois a gente fala do aprofundamento disso, tá? uhum, Mas a ideia é ter realmente o cadastro único, que eu chamo a plataforma, que é o LinkedIn, que a diferença é ter o mediador das relações de trabalho. A ideia, a força disso aí é a humanização das relações de trabalho.
é defender o trabalhador. Se ele sair fora dessa ideia, força, está errado o negócio que a gente está criando aqui. Eu quero que ele tenha o poder de decisão, o que ele se sinta confortável, isso que você está comentando, se ele quer contribuir e tal, o prejuízo é dele, mas o que a gente tem que ir é fazer as orientações. O sindicato tem essa função de orientar o Orientar. trabalhador o máximo possível. A decisão é dele, não é nossa. A gente entra, por exemplo, se ele tiver cometido alguma coisa, aí entra o conselho lá, fiscalizador, e etc., corrigindo. O cara é antiético, sabe, essas coisas de assédio, tem tudo isso, gente. Não é só o dinheiro, né, tem todas essas coisinhas que rolam no nosso Exatamente. universo. Vamos, então, gente, eu vou parar de gravar e a gente volta Tá lá, bom, tá bom? beleza, Obrigada, Ok, tá? Muito obrigada, gente. Obrigadão, ok. foi muito bom. beleza. Obrigado.